Do PDT, vereador Rafael Bueno, da tribuna. Obrigado, presidente. Bom, eu quero, antes de mais nada, fazer um agradecimento a todos os integrantes da Comissão do Idoso, e mostrar, eu quero aproveitar esse espaço de hoje, compartilhar um pouco do que está sendo feito em Caxias do Sul na área dos idosos. As duas maiores obras de assistência social estão acontecendo aqui na nossa cidade. Um é a ampliação do Lar da Velhice São Francisco de Assis, que tem 63 anos e nunca foi feita uma obra de modernização. E o Recanto da Compaixão, que era um prédio do antigo INSS, que a mão amiga, através do Frei Jaime e uma legião de multiplicadores, de voluntários, estão apoiando, então, para que a gente possa inaugurar até o final do ano. Então, soltando o vídeo, Daniel, quero te parabenizar pelo teu aniversário, meu assessor Daniel Corrêa, o sofredor colorado, né? Mas estão de parabéns, hoje também. Então, quero te parabenizar pelo teu aniversário, Dani. Depois, a festa é por tua conta. Para todos, Dani. Por favor, rodar o vídeo. Pelo tempo verbal, mas também pelo tempo da existência. No olhar, nas marcas que registram a pele, a vida mostra que sim, ela passa. 10% da população caxiense já envelheceu. Hoje, segundo o Conselho Municipal do Idoso, são cerca de 30 ILPIs, instituições de longa permanência para o idoso, aqui em Caxias do Sul. A mais antiga delas é o Lar São Francisco de Assis. São acolhidos 78 idosos em vulnerabilidade social. Com as novas reformas, a ideia é ampliar mais 10 vagas, mas a qualidade de vida de quem mora aqui também é priorizada. Quando a diretoria pensou em reformas, foi pensado muito na qualidade de quem estão. E nessa qualidade de quem estão, a gente sim teve a oportunidade de ampliar as vagas. Mas o primeiro pensamento foi dar qualidade para quem está aqui. Não ser só um depósito de idosos, e sim dar uma qualidade de vida para aqueles idosos que já fizeram tanto por Caxias, tanto pelas famílias também, e que aqui a gente possa acolher eles bem, né, e dando uma vida digna nesses últimos anos de vida deles. Caxias possui 80 vagas credenciadas com a Fundação de Assistência Social. Vagas custeadas pelo município para pessoas idosas em vulnerabilidade social. 40 delas estão no Lar da Velhice São Francisco de Assis. Nesses 63 anos de existência, é a primeira vez que a casa passa por uma reforma. E ela já está na segunda fase e tem previsão de entrega para o final de outubro deste ano. O aumento do refeitório e a organização das novas salas de atendimento vão custar R$1.700.000. Recurso captado pelo Sistema de Gestão de Programas Sociais do Governo do Estado, o ProSocial RS, além de doações da comunidade. A primeira obra foi inaugurada em novembro do ano passado. Uma área exclusiva para a saúde, com consultórios médicos, farmácia, atendimentos de fisioterapia e psicologia. E a instituição não para. Já tem programação para o início da terceira fase, com a construção da área do convívio social. O lar só existe há 63 anos por causa das doações da comunidade. E a gente pede que continue doando, porque só com isso a gente consegue atender melhor os idosos e também fazer as reformas necessárias para que a gente possa atender melhor eles. O presidente da Comissão do Idoso da Câmara Municipal, Rafael Bueno, junto com o vereador Elisandro Fiuza, integrante da comissão, fizeram uma visita às obras que têm impacto direto na comunidade. Cada um, além de ser um número, é uma história que tem por trás. E nós observamos aqui que o Lar da Velhice, tendo 63 anos, 6 décadas de história, nunca foi feita uma obra de ampliação, até a própria acessibilidade estava carente nesse local, né? E a partir dessa reforma que está sendo feita, principalmente da ala de alimentação, da ala da saúde, né? Esses idosos terão uma qualidade de vida melhor no seu convívio, vendo a luz do dia, a chuva, né? Podendo conviver um olhando para o outro. Sabemos da dificuldade que é de nós termos essas ILPIs na nossa cidade de Caxias do Sul. Sabemos que os nossos idosos, cada vez mais, a população
tem se tornado mais idosa e a gente sabe que cada vez que passa é necessário que haja mais serviços como esse para garantir então o bem-estar dessas pessoas da terceira idade. Enquanto o lar mais antigo da cidade segue passando por reformas, não muito longe daqui, outra instituição se prepara para abrir pela primeira vez as portas. O Recanto da Compaixão Frei Salvador vai oferecer 125 leitos para a população idosa, também em vulnerabilidade. Por aqui, o trabalho segue a todo vapor. Em média, são 50 pessoas envolvidas nas obras. A ideia é entregar o prédio à comunidade no final de novembro. A instituição também foi contemplada pelo programa ProSocial RS com 3 milhões em maio deste ano. Campanhas de apadrinhamento e de doação seguem sendo realizadas pela entidade que administra o espaço, a Associação Mão Amiga. Os 2 prédios de 3 andares nascem de um projeto arquitetônico ecológico e inovador, com captação da água da chuva, placas solares e quartos com aberturas grandes que facilitam a entrada da luz do sol. Além disso, foca na sustentabilidade do espaço, gerando mecanismos para captar recursos financeiros próprios. Vendo a necessidade do dia a dia, hoje a gente tem projetado aqui uma lavanderia industrial, para atender o Recanto. Porém, a gente fez uma avaliação que o tempo de atendimento, a gente poderia atender o Recanto e mais outras pessoas de fora. Então, se trouxe junto a ideia de criar mais um projeto interno para atendimento externo. Então, hoje a gente já está com o projeto em andamento para abrir uma lavanderia industrial que possa atender a comunidade. E esse recurso ser voltado para cá, seja para pagar um funcionário, cobrir alguma despesa. E assim a gente foi indo, e a gente chegou na parte da cozinha industrial. Mas a gente tem a mesma história, Temos o mesmo tempo, o mesmo número de funcionários, podemos ampliar também isso. Então, hoje a gente está desenvolvendo uma linha de congelados, para ser vendido na rede de supermercado, para que todas as pessoas acima dos 60 anos possam se beneficiar de ter uma alimentação feita para eles na faixa etária deles. O prédio do antigo INSS estava abandonado desde 2011. Em 2017, o governo federal repassou a estrutura ao município. A entidade que presta serviços de assistência social ganhou a licitação para ocupar o espaço em 2020. Começou as obras em novembro de 2021. Significa a gente ter mais um espaço para acolhimento, estender aquelas mãos para as pessoas que estão em vulnerabilidade, que não têm mais o afeto de uma família, das pessoas do seu entorno, e tem que ter um abrigo para terminar a sua vida, e no local acolhedor. Todos nós estamos no processo de envelhecimento e estar velho, ele é uma etapa da nossa existência humana, então nós temos que cuidar de todas as etapas e nós precisamos um do outro. Nós vivemos em sociedade, nós precisamos garantir que os nossos jovens preservem essa cultura do cuidado, esse acompanhamento, esse afeto, essa dedicação e também, no modo geral, que a gente possa estar valorizando as pessoas que chegaram antes de nós e que trabalharam tanto e que construíram e que, de alguma forma, contribuíram para o nosso próprio envelhecimento. Então, isso é uma questão humana, e social, humana, que nós precisamos olhar para todas as pessoas e penso que investirmos nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, obviamente continuar cuidando dos que já estão nessa fase da velhice, mas investirmos nessa questão da cultura e desse cuidado, Obrigado. Eu quero fazer um agradecimento especial a todos que elaboraram esse conteúdo, esse material, a reportagem, a Carol Dallagnol. Vejam bem, uma CC aqui da Câmara. Parabéns, Carol. As imagens, o Paulo Pretz e o Rafael Marta. A edição, Marcelo Pedrali. E a finalização, Gustavo Montemeso. Quero parabenizar e agradecer toda essa equipe da TV Câmara, da nossa comunicação, que com pouca estrutura fizeram um documentário bacana, que está sendo transmitido, vai ser provavelmente no Senado, na TV Senado, transmitido também em nível nacional. Então, gratidão, Carol, gratidão a toda a equipe da TV Câmara de Caxias do Sul, que eles fizeram esse documentário. Esses dias atrás eu vi uma fala aqui da tribuna, não estava aqui, vereador Velocinoes, que tem que buscar emendas para as crianças, não só para os idosos. Eu quero dizer uma coisa, que eu busco emendas para as crianças e também para os idosos. Nós não podemos olhar somente para as crianças, nós temos que olhar para aquelas pessoas que ajudaram a construir nossa cidade
que hoje ela é o que ela é, pujante, é uma cidade que ajuda, né, a desenvolver toda a nossa região. Então, eu continuarei ajudando as crianças, mas, principalmente, também as duas maiores obras de assistência social, que são pessoas que eu confio, lideradas pelo Frei Jaime, pelo Eidi, pelo Valdir, tanto do Lar da Velhice, tanto do Recanto da Compaixão. Nós não podemos aumentar a expectativa de vida se, na mesma proporção, ter a qualidade de vida para os nossos idosos. E o Recanto da Compaixão e o Lar da Velhice, né, nesse novo horizonte, terão esse propósito. E convoco a comunidade de Caxias, aos vereadores, para concluir, presidente. O Lar da Velhice está precisando muito, nesse momento aqui, de café e leite. Só leite, eles tomam 52 litros por dia. Né, e está faltando leite nesse momento. Então, quem puder ajudar com a doação de leite para o Lar da Velhice, né, e café, por favor, vamos fazer essa doação e também se envolver nessa corrente do bem para a finalização dessas duas obras. Obrigado.